Olá, agradeço aos dirigentes do Lar João Batista pelo convite. Saudade de estar presencialmente com vocês, mas vocês permanecem nos nossos corações. O poder terapêutico da gratidão é o tema da nossa conversa, que iniciaremos não antes de agradecermos ao Divino Mestre e pedir-lhe que nos ampare e que nos permita intuir e que sejamos inspirados para que possamos levar as suas palavras aos corações que possam ouvir. O poder terapêutico da gratidão. É bom a gente fazer umas reflexões antes a respeito desses termos, né? O que é terapia? O que é terapêutico? A veneranda Joana de Ângeles, ela usa em sua série psicológica esse termo por diversas vezes. E o senso comum traz o termo cura como o restabelecimento do estado de saúde. Então, o retorno ao estado natural do ser humano, desprovido da doença. Essa é a compreensão comum. É preciso que entendamos que a cura que Jesus trouxe quando veio, se observarmos com muito zelo, com muito cuidado, a cura, ela tem o propósito de transformação. Jesus trouxe a cura não para todas as pessoas que lhe procuraram, mas para aquelas a quem a cura era oportuna e meritória, já que ele mesmo disse que não descumpriria jamais a lei, e ele se referia à lei natural, né? Porque a transformação e a cura, ainda que no sentido de restabelecer a saúde, ela acontece de uma forma natural, é da natureza. Quando aprendemos com as experiências, com as oportunidades que nos deparamos no viver, a transformação acontece em todos os sentidos. Quando aprendemos com as experiências, nós nos transformamos em pessoas, não é redundância não, mas para evidenciar, mas experientes. Quando eu vivo uma experiência qualquer, inicialmente qualquer, eu trago essa vivência para o que nós chamamos de repertório. Eu já passei por aquilo. Então, tendo passado e vivido as experiências, numa situação semelhante, quando passarmos por ela, o cérebro vai buscar na memória se tem alguma passagem semelhante àquela, o que foi que aconteceu, como reagi, como respondi, o que senti e o que fiz. Bom, se ele vai, resgata, encontra essa experiência, uma experiência semelhante, ele já sabe como agir. Nós temos uma sensação de segurança, não de tranquilidade, muitas vezes, quando a situação não for favorável, mas assim, o parecer ameaçadora, mas já não será desconhecida. Então,
Isso é experiência. Observe que se a situação que há de vir não será desconhecida, significa que eu já passei por uma experiência e já trago em mim uma possível resposta para aquela situação. Aí eu vou me considerar mais vivido, mais inteligente, mais preparado, mais experiente. Processo evolutivo é exatamente isso. É arregimentar, incorporar as experiências, porque as experiências, elas produzem algo que é determinante na transformação, a dor. Essas experiências, principalmente as mais dolorosas, e dolorosas em todos os sentidos, não só da carne, mas também dolorosas moralmente. E é dessa forma que nós vamos nos construindo, nos fortalecendo e nos transformando. Na medida em que eu tenho medos, mas passo por experiências, sou exposto a experiências, eu vou transformando esse medo, administrando esse medo, tirando o excesso desse medo e transformando em segurança, confiança, coragem, né? Eu curo o medo, mas eu curo o excesso do medo que eu trazia em mim, porque o medo é uma emoção primária e necessária à sobrevivência humana. Então, assim, o processo evolutivo, ele se dá na medida em que vivemos, simplesmente vivemos. Porque quando mergulhamos na vida, nós nos deparamos com as contingências e temos a oportunidade de nos relacionarmos com essas contingências de alguma forma. De uma maneira assim, bem simples e reducionista, admito, ou eu me desespero e fujo, ou eu me encorajo e enfrento. Se eu me desespero e fujo, eu deixo esse problema tomar uma dimensão maior, ficar grande e mais forte e se aproximar cada vez mais de mim. Se eu corajosamente enfrento o problema por entender, né, que tenho condições e que preciso lidar com ele para fins de aprendizado, de experiências e, consequentemente, para fins evolutivos, eu enfrento e dou termo. Porque essas situações, elas trazem em si exatamente as oportunidades das quais precisamos para nos transformarmos. E a gente pode aqui, com uma proposta acalentadora, substituir, né, evolução por transformação. Evolução moral, aquela que a doutrina espírita traz para todos nós, no veículo da consolação, e que é o nosso propósito, é um acontecimento natural, é do caminhar, é do viver. Mas o que acontece nesse processo evolutivo? Acontece que nessas vivências eu me atualizo. O processo evolutivo do espírito no entre vidas e na vigília, encarnados, é um processo de atualização do espírito. Eu me encontro num determinado grau evolutivo, e nesse grau evolutivo eu trago as minhas verdades, as minhas convicções, as minhas crenças, as minhas certezas, os meus princípios, os meus valores, resultado de todas as vivências
pelas quais eu passei, de todas as experiências, de todas as dores que senti, de todas as lágrimas que chorei, de todos os sorrisos que dei, mas também da convivência com todas as pessoas em todas as encarnações pelas quais eu passei, com todos os pais e todas as mães que eu já tive em cada uma das encarnações, né? Com todos os livros que li, com todos os estudos que fiz, eu estou nesse grau evolutivo aqui. Mas a proposta da natureza, do Criador, do Pai, é que nos santifiquemos. Não vou trazer esse termo santificação num escopo religioso, não, mas sim de evolução, de pureza da alma, né? De integração das nossas sombras com a luz da consciência. No escopo da alteridade, que é a integração dos meus polos, do bom e do mal que habita em mim, do sagrado e do profano, né? Do masculino e do feminino. As experiências me permitem, estando nesse ponto, com toda essa bagagem que eu tive agora, e é por isso que eu digo, por pior que eu seja, eu sou o melhor que posso ser, eu vou me atualizando com as próximas experiências. Cada uma das experiências pelas quais eu passar, e que certamente a maioria delas, exceto as contingenciais, causadas por mim mesmo muitas vezes, ou aquelas que não foram causadas por mim, mas se apresentam na minha vida, na minha existência, essas oportunidades, essas situações são oportunidades planejadas muitas vezes no na nossa proposta de reencarnação, no nosso planejamento reencarnatório. Eu preciso passar por essas situações. E a partir daí, eu encarno e começo a viver no mundo, numa determinada cultura, dentro de um sistema familiar qualquer, num determinado período, numa determinada época, que traz um contexto particular e que encontra uma sociedade evoluída a tal ponto. É nesse contexto que eu sou inserido, que a minha mãe dá a luz ao meu corpo para que o espírito receba a luz da consciência, e é o que nos difere dos animais, né? É a nossa consciência. Então, a partir daqui, eu vou viver essas experiências que foram planejadas para que o meu espírito seja atualizado com os sentimentos que essas situações provocarem em mim, e sentimentos esses captados por todos os meus canais captadores da realidade externa, transformados no cérebro em sentimentos e emoções, e dessa vez, a partir daí, impressos no perispírito. Porque o que fica no espírito para fins evolutivos não são essas palavras que nós estamos proferindo e que muitos estão ouvindo. Não é isso que burila o espírito, não é isso que é impresso no espírito. O que é impresso no espírito e que transforma e que compõe um repertório para que ele faça escolhas cada vez mais qualificadas é a dor vivida nas experiências pelas quais ele passa. Então, o processo evolutivo, eu me permito dizer que é um processo de atualização do espírito, atualização da alma. Ok, o que isso tem a ver com gratidão? O poder terapêutico da gratidão. Cura, transformação, a gente já sabe que não é somente o restabelecimento, não foi essa a proposta que Jesus trouxe, de restabelecimento do estado de saúde. Não. Até porque todos aqueles que foram curados por Jesus naquela época, há 2020 anos, eles morreram. Eles desencarnaram. Enquanto espíritos, eles continuam vivos. E todas as causas que deram
origem àquelas enfermidades que foram objeto da misericórdia do Divino Mestre, elas foram buriladas. Se foram curados ali por Jesus, é porque já tinham elaborado aquelas enfermidades através da dor. Por isso que Jesus cura. Aquele a quem não era oportuno e meritório, Jesus não curava, diz Amélia Rodrigues, né? Os evangelistas trazem somente as curas que Jesus trouxe. Mas, Robson, o que tem gratidão a ver com isso? Porque assim, se eu encarno para passar por um conjunto de situações que serão oportunidades evolutivas, ou seja, de atualização do espírito a partir do ponto em que, a partir do grau evolutivo em que ele se encontra, primeiro eu já devo gratidão pela oportunidade de encarnar e de ter esse conjunto de oportunidades, que muitas delas eu não sei quais são ou quais serão, sei aquelas que vivi, né? Mas as próximas eu ainda não sei. A vida nos reserva surpresas. Eu sou grato, principalmente por encarnar e ter esse conjunto de oportunidades evolutivas, aquelas pelas quais eu já passei e aquelas que eu ainda vou passar. Mas, Robson, as oportunidades evolutivas geralmente provocam dor e sofrimento. Como ser grato à dor, como ser grato ao sofrimento? As coisas boas que nos acontecem, elas alimentam muitas vezes a nossa alegria, mas também a nossa vaidade e o nosso ego. As dores, elas transformam o espírito. Por incrível que possa parecer a alguns ouvidos, a dor cura, a dor transforma. E a gratidão pela oportunidade da contingência, da adversidade, das dificuldades, da enfermidade, daquilo que provoca a dor, ela faz com que a gratidão, ela faz com que aquela situação se torne mais amena, porquanto compreendida e aceita. Aceita não passivamente, não resignadamente, com o sentido dado a esse termo de uma resignação passiva, como se a vida fosse determinista. Eu tenho que passar por isso e pronto. Não é assim. Eu preciso ser grato a tudo que me acontece, porque são oportunidades através das quais e somente pelas quais eu atualizo o meu espírito, portanto, me transformo e evoluo, e entender que somente pela adversidade e pela dor eu também me transformo, então eu preciso ser grato à dor. Essa dor, ela é causada por qualquer situação. Aquelas decorrentes dos meus relacionamentos no exercício dos meus diversos papéis, né? Papel de filho, papel de pai, papel de marido, papel de profissional, papel de amigo. Em todos os papéis, eu me relaciono com pessoas. O relacionamento, ele produz emoções. Não tem jeito. É por isso que uma parte da nossa evolução, da atualização do nosso espírito, ela se dá coletivamente e a outra parte se dá individualmente. Eu vivo no coletivo, sou afetado pelas situações do coletivo, eu me resguardo, me introspecto,
me desloco em direção a mim, dialogo comigo, entendo, busco compreender o que sinto, aonde sinto, como sinto, por que sinto, e é exatamente a elaboração dessa dor nesse processo individual que transforma o espírito. E se eu me predisponho, ou seja, me disponho antes dos acontecimentos, das contingências, a ser grato porque compreendo a utilidade evolutiva, fica mais fácil passar por cada uma delas. E fica mais fácil conversar, dialogar com as dores provocadas por cada uma dessas contingências, dessas adversidades. Nós sabemos que a oportunidade reencarnatória nos é dada por misericórdia divina. Pareceria aos ouvidos que não querem ouvir que a misericórdia divina num processo reencarnatório seria paradoxal, porquanto eu reencarno e sofro. Eu reencarno e mergulho num campo de dores. Então, veja, se me é concedida a oportunidade de mergulhar num campo de dores, de oportunidades, de experiências que vão me permitir atualizar o meu espírito, e se isso aconteceu para mim, me foi concedido por misericórdia do Pai, eu vou trazer o que Jesus nos disse, né? Quem é o pai que dá pedra ao filho quando ele lhe pede pão? Então, se o Pai me deu misericordiosamente a oportunidade da reencarnação, e essa reencarnação ela produz dor, e a dor é evolutiva, transformadora e curativa, eu preciso ser grato pela oportunidade, consequentemente, grato por todos os contextos pelos quais eu vou passar e que afetem o meu espírito. A dor, ela é estruturante. Psicologicamente, a dor, ela é uma função estruturante. O que seria uma função estruturante na perspectiva da psicologia? É aquilo que me fortalece, é aquilo que me estrutura, é aquilo que contribui, que influencia para o desenvolvimento psicológico. O luto é estruturante. A separação é estruturante. Uma dificuldade financeira é estruturante. Na medida em que eu me encontre nela, eu vou reflexionar sobre toda a minha vida. O que importava e o que importa agora? Quais são os meus valores? Conversava com uma amiga na Alemanha, e lá a situação do vírus está mais grave, vamos dizer assim. Ela me dizia: Robson, sabe aquele Natal que nos animávamos para ir aos shoppings, comprar presente para dar a alguém que a gente gosta? Não tem mais isso. As pessoas aqui não estão mais indo comprar presentes. E outra coisa, nós estamos apenas nos confraternizando, olhando nos olhos muitas vezes à distância, mas isso passou a ter um valor inestimável. E as pessoas aprenderam ali que presente material não significa tanto. Então, observe que uma situação contextual, ambiental, ela provoca uma atualização de valores no espírito. Então, toda situação, ela é uma oportunidade de atualização do espírito. A atualização do espírito, transformação, cura das enfermidades espirituais, evolução espiritual. Mas eu prefiro muito trazer o termo atualização, porque temos diversas razões para isso.
Nosso código genético, e nós não podemos pensar em espírito sem pensar em corpo, porque é no corpo físico, material, que estão todas as estruturas necessárias para que o contexto, o ambiente, as circunstâncias, as contingências me afetem e muitas delas me tombem, que o meu espírito evolui. Então não dá para dissociar, né? A gente precisa ver como é que funciona, como é que o espírito sente, como é que o espírito guarda aquilo na memória, né? Perispiritual. Como é que aquilo ensina o espírito? Como é que aquilo faz com que o espírito, numa próxima encarnação, no tempo dos humanos, 200 anos depois, não faça aquilo que ele fez 200 anos antes? Porque quando ele se deparar lá 200, 500 anos depois, numa próxima existência, aquilo vivido 500 anos antes já vai estar fazendo parte, lembra? Daquele grau evolutivo lá dos 500 anos depois. Então, é aí que as nossas escolhas são naturalmente qualificadas. Mesmo 500 anos depois, o espírito vai saber, não, isso não é de Deus. Isso não é bom para mim. Isso não me agrega, não me eleva. Isso, eu já passei por isso, eu já sei o que é isso, eu já experimentei isso, aprendi com isso. Passado, passado, né? Em Libras, vamos dar um espaço aí, né? Porque é do passado, é lá de trás. Então, assim, o processo de atualização se dá no simples viver e eu preciso ser grato a isso. Mas vamos falar um pouquinho aqui dos efeitos dessa gratidão. Se eu internalizo, né, que a oportunidade reencarnatória é misericordiosa, porque me traz um conjunto de oportunidades que, embora dolorida, sofríveis, eu evoluo, me transformo, me torno uma pessoa melhor, um espírito evoluído, mais elevado. Se eu internalizo isso, eu agradeço por essa oportunidade e com isso eu me predisponho, me preparo para vivenciar essas contingências. Mas não é só isso. Quando, quando eu me delibero a fazer isso, a ser grato por essa oportunidade, pelas dificuldades, por aquilo que me afeta, por aquilo que me tomba e por todas as dores, essa gratidão produz uma resposta fisiológica no cérebro. E essa resposta fisiológica no cérebro produz um metabolismo neurohormonal. Pasmo, olha só. Eu sou grato, hormônios passam a circular no meu sistema nervoso, no meu cérebro, né? As conexões sinápticas, elas recebem esses hormônios. E eu tenho uma sensação de viver melhor, uma sensação de bem-estar. E muitos desses hormônios, quando eu sou grato e me predisponho, me preparam antes para essas circunstâncias. E elas se tornam, por mais difíceis que sejam e que se apresentem, mais amena. Por quê? Porque eu já tenho os hormônios da vida, dopamina, serotonina, ocitocina, circulando no meu cérebro. Então, isso vai ajudar também uma estrutura física cerebral chamada sistema de recompensas a produzir uma sensação de prazer, né? Uma sensação de bem-estar. A gratidão, eu não diria obrigatória,
mas assim, ela é justa, necessária, mas não é só uma gratidão religiosa, uma gratidão filosófica ao Pai por ter me concedido. Essa gratidão, pro, ela propicia, ela produz substâncias nas conexões neurais para que eu possa enfrentar de uma outra forma as situações da vida. Dor tem uma função estruturante e ela não pode ser retirada, porque sem dor não tem evolução. Sofrimento é uma outra coisa. A dor, ela vem com a vivência e com a experiência. O sofrimento é a interpretação, ele decorre da interpretação que faço da situação que vivo. Então, veja que a situação pela qual eu estou passando ou vivendo, ela não é por si sofredora, danosa, né? O que me faz sofrer é a leitura que eu faço daquela situação. E eu tenho duas escolhas. Ou eu entendo que se trata de uma oportunidade evolutiva e que nada, absolutamente nada da vida é de todo negativo, e tem positivo naquela situação pela qual eu passo, eu não sofro. Eu compreendo, aceito, incorporo, e compreendendo vai fazer sentido para o meu cérebro e eu lido com aquilo. Agora, a segunda alternativa que a todos nós é dado pelo livre-arbítrio é simplesmente me lamentar, rejeitar, achar uma injustiça, entender que eu não merecia passar por aquelas situações, nego aquela situação, blasfemo, questiono, ó Pai, aonde estás, né? Que não me atendes. E aí sim eu sofro. E me prostro. Não sei, né? O que isso significa. Simplesmente desse jeito. Porque se eu não compreendo, se eu não aceito, se eu não incorporo, se eu não sou grato, eu não me predisponho a passar por aquela situação. Aí tem sofrimento. O sofrimento não é evolutivo. O sofrimento não é estruturante. Do sofrimento não se aproveita nada. O sofrimento impede a produção dos hormônios da vida, inas, né? Dopamina, serotonina, ocitocina e por aí vai. O sofrimento traz exatamente os hormônios tóxicos. Cortisol, adrenalina, noradrenalina, né? É isso que faz. Veja como a nossa escolha, ela produz respostas diferentes. Veja como a leitura que fazemos da situação que nos é apresentada produz respostas diferentes. Eu vou trazer aqui uma passagem de Joana de Ângeles, que está no livro, no 16º e último volume da série psicológica, né, da Veneranda, Psicologia da Gratidão, onde ela diz assim, eu vou me permitir ser literal, porque as palavras são dela, eu jamais conseguiria, né, reproduzir. O sofrimento desempenha um papel fundamental em todas as atividades, porque ninguém está isento da dor da sua presença, em razão da transitoriedade da organização fisiológica. Ninguém está isento da dor, né? E tem uma organização fisiológica que depende dessa dor. Ok, ponto, né? Isso Joana traz. Eu vou fazer uma outra leitura aqui. Além disso, o que se deve refletir principalmente
é o quanto essa negação do sofrimento psíquico tem gerado consequências negativas para a vida das pessoas. Como indivíduos, estamos susceptíveis à dor e a frustrações, sendo esses, dor e frustrações, essenciais para a nossa constituição. Então, veja, olha só, eu trago aqui Joana de Ângeles, e essa segunda fala é de um artigo científico. Então, veja que a ciência, ela está falando a mesma coisa que o espírito. Até porque não são duas leis, né? Espiritual e material. Fínelo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 4 e 5, ele nos traz, Jesus não esqueceu de nos enviar a consolação, mandando somente 1800 anos depois. Ele falou em 1857, né? A consolação só nos veio agora porque precisava encontrar a ciência evoluída para que pudesse explicar o que viria com a consolação, para que a ciência explicasse a doutrina espírita. Uma das questões do Livro dos Espíritos, Kardec, cético, mas não é cético naquele sentido deturpado que as pessoas costumam dar, que não acredita em nada. Não, é aquele que não é de fácil convencimento, é aquele que quer ser convencido. Por isso que ele insistia muitas vezes nas suas perguntas. E por isso que ele foi eleito codificador. Ele era educador, era homem de ciência e não era de fácil convencimento. Se Kardec se convencesse, por que ele foi eleito codificador? Porque se ele se convencesse, passava, né? Estava pronto para ir para a humanidade. Então, assim, Kardec pergunta aos espíritos: é o espiritismo que explicará a ciência ou a ciência que explicará o espiritismo? E os espíritos respondem: é da ciência investigar, estudar, analisar. É a ciência quem explicará o espiritismo. Então não podemos ver o espiritismo isolado, dissociado da ciência, né? Então veja que a ciência fala a mesma coisa que a doutrina espírita. A ciência fala, isso aqui é um artigo científico, e para ser classificado como artigo científico, essa tese, essa hipótese, passou pelos rigores científicos para serem validados. Então, a dor, ela é necessária ao ser humano e tem um propósito evolutivo, transformador, atualizador do espírito. Por isso, somos gratos aos tempos difíceis, somos gratos às adversidades, somos gratos às dificuldades. Alguns podem dizer que a vida é difícil. O cérebro vai dizer que está certo, você acredita, eu sou seu melhor amigo, eu vou ajudar você a ter certeza que a vida realmente é difícil. E o nosso olhar só vai ver as dificuldades. E só vai ver as dificuldades porque o cérebro é nosso melhor amigo. Se eu entendo que a vida é difícil, o cérebro vai mostrar que a gente está certo e só vai mostrar dificuldades. Porque também nós temos uma estrutura física chamada Sistema de Ativação Reticular, SAR, para quem quiser pesquisar. O SAR, ele tem uma propriedade, uma função da natureza, né? Do Pai, o Criador perfeito, de jogar para a periferia tudo aquilo que não ajuda no que penso. Se eu penso que a vida é difícil, o SAR vai lá pegar todas as facilidades que tiverem na minha frente, ele joga para uma visão periférica, ele tira do foco e coloca somente os dificultadores no foco. Se eu quiser ver defeitos em alguém, não tem problema, eu vou enxergar, mesmo que não existam esses defeitos naquela pessoa.
mas eu vou enxergar e aqueles defeitos serão verdades para mim, eu estarei convictos desses defeitos. Por quê? Porque além de criar aquilo que não existe, o cérebro também vai tirar os valores daquela pessoa, né? Não vai nos deixar ver. Então veja por que somos gratos, por que devemos ser gratos, por que a gratidão é terapêutica. Porque se somos gratos, é porque eu acredito que nas situações pelas quais eu passo, tem positivos, tem pontos que agregam valor à minha existência, tem oportunidades transformadoras de mim mesmo. E se eu olho com gratidão para a vida, para as coisas da vida, até mesmo para aquilo que eu não considero muito bom, mas passo a considerar, o que o cérebro vai fazer? O SAR, Sistema de Ativação Reticular, vai tirar da minha frente tudo que é mal, tudo que é negativo, e simplesmente vai me deixar ver o que há de bom, o que há de positivo. Como fica mais fácil passar pelas adversidades? Vendo somente os pontos negativos ou vendo os pontos positivos? É uma perguntinha que eu deixo no coração de cada um, né? Porque é a nossa escolha. Sofrer ou não sofrer é uma escolha, né? Sofrer ou não sofrer é uma escolha nossa. E é uma escolha que determina a minha vida. Se eu escolho sofrer, não tem evolução. Se eu escolho enfrentar compreensivamente e agradecer pelo que estou passando, aí sim tem evolução. Porque eu internalizo e incorporo, né? A minha dor e a dor do outro. Eu tenho o meu processo e o outro também tem o seu processo, né? Já sabemos aqui que a dor ela é uma função estruturante e é através da dor que o espírito se atualiza. E é através da dor que o espírito que o espírito evolui, que o espírito se transforma. Mas a gente já entende agora por que é mais fácil a gente entender na perspectiva da atualização do ser. Eu digo isso para frisar também que não tem certo nem errado. Tem resultados que eu obtenho com determinadas escolhas, comportamentos e atitudes, e que não são os resultados que eu desejo, né? Porquanto, para chegar num grau evolutivo, eu, entre aspas, errei e acertei. Eu vou me transformando na tentativa e erro, porque eu estou aqui sem saber e para passar a saber, né? Então, assim, certo e errado, em um determinado momento da minha vida, aquilo é certo. Por quê? Porque aquele grau evolutivo valida e tem como certo, como justo e perfeito, ok? No momento posterior, tendo tido outras experiências, aquilo que anteriormente para mim era certo, pode ser errado. Mas certo e errado está associado a um julgamento moral que não ajuda. Certo e errado está associado a um julgamento. E o processo evolutivo não passa pelo julgamento. E muitas vezes nós nos julgamos, nos condenamos e executamos a pena sobre nós mesmos. Isso não ajuda. Isso não ajuda. Aí eu me deparo com a dor do outro. Bom, já que eu sei que dor é uma função estruturante e que é através da dor que o espírito se atualiza, né? E que não tem certo nem errado, tem tentativa e erro, tem comportamentos, todos eles compatíveis com o meu grau evolutivo, até aqueles que as leis dos homens e que a lei de Deus
condena e recrimina, né? Eles não estão certos nem errados, eles estão certos e errados sobre uma perspectiva de um julgamento. Mas sobre a perspectiva da compreensão que devo compreender, compreender não é passar a mão pela cabeça, compreender não é deixar de educar, não é deixar rolar. Compreender não significa desprezar ou perder ou abandonar a minha capacidade de me indignar. Jamais. Não se trata de uma apologia a isso, a insensibilidade, né? Mas de compreender para saber que o outro está no processo evolutivo e que aquela dor é do processo dele e que o que eu posso fazer é estar junto e ajudá-lo a passar por aquela dor. Mas eu não posso nunca tirar aquela dor dele, né? E muito menos banalizar aquela dor. Eu preciso ajudá-lo a passar pela sua dor. Observe o comportamento de Jesus. Jesus olhava a todos. Tem uma outra passagem de Joana de Ângeles, se não me engano, é no volume 11. No volume 11, no capítulo 19, onde ela diz que Jesus entendia aquelas dores humanas, aquele comportamento humano daquela época, porque Jesus foi um ser atualizado, o termo que ela usa é esse, atualizado com as experiências pelas quais ele passou. Então, assim, nós compreendemos com base nas experiências pelas quais nós passamos, e se nos entendemos seres num processo de atualização, num processo evolutivo, eu preciso ver, eu tenho tudo para ver o outro também como um ser em atualização no processo evolutivo. Então eu compreendo que aquele mal que emana do outro é o melhor que ele pode me dar, porque é exatamente coerente e compatível com o grau evolutivo daquele espírito naquele momento. E que foi contemporâneo na minha existência. E que passou pela minha vida de alguma forma, por alguma razão, com alguma finalidade, porque nada na vida é sem finalidade. Tudo que nos acontece, esses eventos contingenciais, que muitos deles nós planejamos num processo reencarnatório, antes de virmos, antes de reencarnarmos, tudo tem uma causa e tudo tem um fim. Tudo na vida tem uma causalidade e tudo na vida tem uma finalidade. Se eu compreendo que isso é da lei natural, me é mais fácil ser grato. Porque o que passo não é fruto de um descuido divino, de uma fissura, de uma brecha nas leis naturais. Não. Tudo tem uma causa, tudo tem uma finalidade. Agora, me cabe buscar as causas? Não, não precisa. Não é o caso. Deus sabe a causa, basta ele saber. E se ele sabe, basta a gente entender que o que me acontece é justo porque tem uma causa justa, explicável, mas a explicação da causa não me cabe. Não chegam pessoas querendo fazer uma regressão para saber o que foi na vida e o que fizeram em reencarnações passadas. Não, não, não é por aí. A gente vai olhar para aqui agora. Então, aquilo que me acontece tem uma causa? Tem uma causa. Ok, vamos deixar a causa aqui. Mas tem uma finalidade, pronto. É essa finalidade que eu vou buscar saber. É essa finalidade que me ajuda, que me burila, que me faz crescer, que atualiza o meu espírito. Se tem uma enfermidade, eu vou buscar saber o que essa enfermidade está querendo me dizer. A psicossomática ajuda muito. E as terapias breves acontecem porque a gente pega o sintoma, analisa o sintoma
e simplesmente chega ao que o sintoma está querendo dizer aquele sujeito. E quando nós compreendemos o recadinho do sintoma, e a enfermidade ela é sintoma, né? A doença é um sintoma de uma enfermidade da alma, a depressão é um sintoma da enfermidade da alma, né? Mas é uma questão muito particular. E é uma doença mesmo, não é falta de Deus e nem é excesso de passado, nada disso, né? Mas assim, tudo tem uma finalidade, e é essa finalidade que eu preciso trazer para mim. É buscar saber a finalidade, o propósito daquela contingência, daquela dificuldade financeira, daquele relacionamento difícil, daquela perseguição, daquele conjunto de injustiças que o outro tenta fazer comigo, né? Das coisas que não acontecem e que eu desejo. Então, tudo isso tem finalidades que requerem de mim uma análise, não da causa, mas da finalidade. E quando eu me predisponho a olhar para a finalidade, eu me relaciono muito bem com as coisas. E pasme, é possível até me relacionar com as adversidades sorrindo, né? Quantos médiuns renomados passam por processo cirúrgico respeitosamente, com respeito a todos nós, né? Que o amamos, ele nos anuncia essa intervenção com um sorriso no rosto, né? Olha, eu estou me afastando, porque eu vou passar por uma cirurgia. Tem alguma coisa que me incomoda, com um sorriso no rosto. A cura começa ali, né? Porque o cérebro responde a esse comportamento. Esse sorriso é uma resposta fisiológica emanada do cérebro no construto material das emoções, hipotálamo, tálamo, amígdala e por aí vai, que produz esse sorriso e que está lá funcionando também para reorganizar essas células, para receber bem essa intervenção. E muitas vezes para proporcionar até mesmo a autocura. Gratidão, o poder terapêutico da gratidão. Então, nós vimos aqui, eu espero ter conseguido levar esse propósito de nos ajudar a perceber que a gratidão é terapêutica na medida em que terapia é transformação. Gratidão é terapêutica porque transforma. Gratidão é terapêutica porque transforma o meu olhar e o meu olhar passa a ser mais compreensível para as coisas que me acontecem. A gratidão é terapêutica porque se ela transforma o meu espírito, transforma o meu olhar, e eu vejo de uma forma diferente as coisas que me acontecem, eu enxergo a finalidade, aí eu aprendo com elas, aí eu atualizo o meu espírito, aí eu evoluo. Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que o Divino Mestre venha irrigá-la para que ela dê bons frutos. Fiquem com Deus.